Olá, boa tarde. Um crime que movimenta em todo o mundo mais de 30 bilhões de dólares por ano. O tráfico de pessoas. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento a essa violação à dignidade humana. Fatores como pobreza e desemprego contribuem para que mais pessoas estejam vulneráveis a esse crime. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar sobre como combater e denunciar o tráfico de pessoas. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Confira os demais. Conselho Nacional de Justiça realiza audiência pública sobre serviço de segurança privada. Tribunal Superior Eleitoral rebate fake news divulgadas em redes sociais sobre urna eletrônica. E ainda, Rádio Justiça, redes sociais. Na reportagem especial desta semana, sobre os 130 anos do STF na era da República, você vai ver iniciativas para ampliar a transparência no Poder Judiciário. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade para Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives. Ele foi indiciado por violência doméstica no Ceará. Está preso desde o dia 14 deste mês. A decisão do ministro Gilmar Mendes foi por questão processual. Segundo o ministro, o caso não poderia ser analisado no Supremo Tribunal Federal por dois motivos. Primeiro, porque no pedido o advogado contesta a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas o processo ainda nem chegou à corte. O caso está no Tribunal de Justiça do Ceará e ainda não foi julgado. Segundo o ministro, o STF não poderia analisar o recurso porque resultaria em supressão de instância. O segundo motivo é que o advogado não apresentou documentos para comprovar que estaria autorizado pelo DJ Ives para representá-lo, nem indicou os fundamentos da prisão preventiva decretada pela Justiça do Ceará. Segundo Gilmar Mendes, uma decisão sem autorização de Iverson e sem as informações necessárias prejudicaria o sigilo do processo, porque poderia permitir o acesso ao caso de um advogado não autorizado. O DJ Ives está no presídio no Ceará. A prisão foi decretada depois que a ex-mulher dele, Pamela Holanda, divulgou no começo deste mês imagens em que ela foi agredida pelo artista em frente à filha do casal e a outras duas pessoas. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje de manhã uma audiência pública sobre as melhores práticas para assegurar eficiência e qualidade na prestação de serviços de segurança privada. A audiência pública é uma iniciativa do Grupo de Trabalho do CNJ com o objetivo de buscar uma atuação que respeite os direitos dos cidadãos, independentemente de raça, gênero ou condição social. A audiência pública foi transmitida pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. O debate foi conduzido pelo conselheiro Mário Guerreiro. Acreditamos que aqui seja um fórum importante de discussão e pensamento, né, sobre os rumos que podem ser tomados, propostas, enfim, melhores práticas, aquilo que o CNJ, em parceria também com o CNMP, que estará aqui hoje falando também, percebem como, né, os melhores caminhos, vamos dizer assim, para a gente qualificar e humanizar um pouco essa atividade de segurança privada. Especialistas, entidades e membros da sociedade participaram das discussões sobre as melhores práticas para garantir a eficiência e a qualidade na prestação do serviço de segurança privada. O Ministério Público alertou sobre os riscos da falta de regulamentação da atividade. É muito comum, inclusive demandas na Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, as constatações de respeito aos limites diário e semanal da jornada de trabalho, a falta de concessão de intervalos que são essenciais numa atividade em que o cansaço e o sono são elementos que aumentam exponencialmente o risco de acidentes e de incidentes. Uma das motivações da audiência pública foi a repercussão da morte de João Alberto Silveira Freitas, em novembro do ano passado. O homem morreu depois de ser espancado por seguranças em um supermercado em Porto Alegre. O racismo estrutural também foi apontado como ponto que precisa ser trabalhado na capacitação da categoria. É a necessidade de um grande diálogo
de autorregulação por parte dos setores importantes, bancos, shopping centers, mercados, grandes espaços, em que instituições do sistema de justiça, os movimentos negros, a sociedade civil possam efetivamente trazer aspectos, mudar comportamentos e internalizar diretrizes nesses espaços, na área privada e nos setores do Estado. A capacitação precisa ser capaz de dar essa visão holística, prever os riscos, planejar soluções, implantar processos, mas observando sempre o respeito ao outro, né? Todas as sugestões apresentadas na audiência pública vão fazer parte de um relatório que vai ser encaminhado ao Observatório dos Direitos Humanos, coordenado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux. E você vai ver a seguir: pobreza, desemprego e vulnerabilidade são os principais fatores que contribuem para o tráfico de pessoas. Assunto para o próximo bloco, onde vamos falar sobre o combate a esse tipo de crime. Continue com a gente, eu volto já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A data, que foi instituída em 2013 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, tem como objetivo refletir sobre a situação das vítimas desse crime, que chega a movimentar anualmente mais de 30 bilhões de dólares em todo o mundo. Em 2009, Márcio foi atraído por uma proposta de emprego para trabalhar em um cruzeiro e receber em dólar. Mas o sonho virou pesadelo. A carga horária era em média de 16 horas por dia, sem direito à folga ou descanso. E ele foi privado do mínimo de conforto. A gente pegava comida escondida para poder se alimentar, porque a comida que dava para a tripulação não era boa, não era suficiente, né? E a gente comprava água também dentro do navio, porque não tinha bebedouros suficientes para a tripulação a bordo. Pode não parecer, mas Márcio foi vítima de tráfico de pessoas. Tiraram o passaporte dele e, ao final de quase um ano de trabalho, ficou doente e foi deixado na Grécia sem assistência da empresa. Ele teve de recorrer à embaixada para voltar ao Brasil. O tráfico de pessoas pode ser o recrutamento, transporte, transferência ou alojamento ou acolhimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força, também por meio de fraude, situação de vulnerabilidade ou até mesmo comércio. Muitas são traficadas para trabalhos forçados, mão de obra escrava para remoção de órgãos por parte de quadrilhas e exploração sexual. Nesse caso, as principais vítimas são as meninas e mulheres. No relatório apresentado ontem pelo Ministério da Justiça, com dados de tráfico de pessoas entre os anos de 2017 e 2020, mostrou que a pobreza, desemprego e vulnerabilidade são os principais fatores que contribuem para o tráfico de pessoas. Entre 2018 e 2020, as maiores vítimas resgatadas foram homens, depois mulheres e, em seguida, crianças. No mesmo período, o maior número de ações realizadas pelo Ministério do Trabalho em parceria com o Ministério da Justiça e Polícia Federal foi para combater o aliciamento e tráfico de pessoas com finalidade de trabalho escravo. No evento de divulgação dos números, o Ministério da Justiça assinou o acordo de cooperação com os Ministérios da Cidadania e da Saúde para prevenção, assistência às vítimas e combate ao tráfico de pessoas. A parceria que se celebra hoje com o Ministério da Cidadania e com o Ministério da Saúde tem justamente esse propósito. Aproveitaremos, de um lado, a presença dessas estruturas e desses equipamentos em todo o território brasileiro para fazer presente as ações do Estado, nação, enquanto país comprometido na luta contra o tráfico de pessoas. Da nossa parte,
Ofereceremos a capacitação, o treinamento, o conhecimento necessário para que os servidores de cada uma dessas unidades estejam em condições de compreender o fenômeno do tráfico de pessoas e possam identificá-lo. A conselheira do CNJ, Tânia Rexigel, falou que esse relatório vai ser fundamental para o CNJ aprimorar as ações que já vêm sendo adotadas para combater esse tipo de crime. Segundo ela, a subnotificação dos casos de tráfico de pessoas é um desafio do judiciário brasileiro. Foi realizada no final de março de 2021 a alteração da tabela de classificação de assuntos dos processos judiciais, fazendo-se constar os relacionados às temáticas de trabalho escravo e do tráfico de pessoas no ramo do direito do trabalho, bem como conferindo maior especificidade nos assuntos relativos à temática no ramo do direito penal, de forma a possibilitar a identificação futura das referidas demandas com maior fidelidade às ramificações existentes de tais violações. Bom, é sempre bom a gente lembrar aqui e informar que as denúncias sobre tráfico de pessoas podem ser feitas pelo Disque 100 ou Ligue 180 no caso de mulheres. Os serviços funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, e possuem atendimento em português, inglês e espanhol, e não é preciso se identificar. Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com Graziela Rocha, que é coordenadora de projetos para o enfrentamento ao tráfico de pessoas da ASBRAD, que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada a todo mundo da TV Justiça que está aqui acompanhando com a gente. Hoje, dia 30 de julho, é um dia tão importante para todo mundo que luta contra o tráfico de pessoas. É uma honra estar aqui podendo colaborar com essa produção de conhecimento. A honra é nossa em falar sobre esse assunto tão caro para toda a sociedade, né? Vamos começar informando, então, o conceito, as características desse tipo de crime. Eu imagino, né, Graziela, que muitas pessoas, às vezes, trabalhadores não se enxergam naquela situação de exploração. Então, quais são as principais características e os elementos que envolvem esse crime? Perfeito. De forma bem resumida, por conta do nosso tempo, o tráfico de pessoas é um crime que a gente fala quando a gente desloca uma pessoa de um ponto A para um ponto B com a finalidade de exploração. Esse deslocamento ele pode ser tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito interno e até dentro de um mesmo estado ou até município, isso também pode acontecer. E o que acontece? Muitas pessoas se aproveitam de situações de vulnerabilidade, e essa situação de vulnerabilidade ela pode ser tanto econômica, o que isso quer dizer? Uma pessoa que está desempregada, precisando de um trabalho, ela está mais suscetível a aceitar qualquer proposta que prometa uma vida melhor. Mas também pode estar ligado a um sonho. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um sonho de um amor romântico, de uma vida no exterior, e aí ali se coloca numa situação de vulnerabilidade e os perpetradores identificam, ou, por exemplo, o sonho de ser atleta num time de futebol de ponta, e diversos sonhos. As finalidades do tráfico de pessoas, elas vão da forma como a mente humana é possível de ser perversa na exploração do ser humano com o ser humano. Mas as formas mais comuns que a gente tem identificado é para exploração laboral e também para exploração sexual. Mas também tem a remoção de órgãos, adoção ilegal e outras formas de servidão, como, por exemplo, tortura e outras maldades muito sérias que são feitas por aí. Meu Deus. Bom, a senhora coordena uma ONG que trabalha com pessoas traficadas, né? O que vocês observaram agora durante a pandemia? Houve alguma mudança na forma de aliciar essas pessoas? Essas pessoas ficaram ainda mais vulneráveis? Sim, com certeza. A pandemia, além de toda a desgraça econômica, né, que a gente tem vivido, né, com números alarmantes de desemprego que a gente já não via há mais de 30 anos no Brasil, isso coloca a população mais pobre numa situação de vulnerabilidade, mas a gente viu também que o isolamento social, ele dificultou o acesso aos serviços públicos e ele trouxe um aumento significativo da violência relacionada ao âmbito doméstico.
Então, a gente a gente recebeu muitos casos de conexão entre violência doméstica e tráfico de pessoas, por exemplo, de companheiros obrigando as mulheres a fazer vídeos pornográficos para ter renda nesse período da pandemia. E também o aumento do aliciamento por meio das redes sociais. E aí, tanto as redes sociais por meio de grupos, também quanto aquelas redes sociais de idiomas, que a gente se conecta com pessoas no exterior, e aí sabendo da vulnerabilidade daqui do Brasil e desse sonho que muitas pessoas têm de uma vida no exterior, utilizando esses canais para aliciar as pessoas com propostas de uma vida, de um amor romântico ou de um trabalho no exterior. Então, Graziela, a gente viu essa conexão. Só para a gente fechar aqui, na semana passada a Asbrad lançou um relatório fazendo mapeamento do tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. O que esse estudo aponta, em linhas gerais? Nós pegamos dados analisamos com minúcia dados de fiscalizações do trabalho e denúncias de exploração sexual, tanto de crianças e adolescentes como pessoas adultas. Foi um projeto realizado em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Childhood Brasil e com o Ministério Público do Trabalho. As 4 instituições atuamos juntas nessa análise para entender as características do tema relacionado às regiões do Brasil. O estudo é bem extenso, mas resumindo aqui o que a gente pode pontuar. A gente vê, por exemplo, que para o trabalho escravo a gente tem que ficar de olho na correlação com o agronegócio. Ainda tem uma conexão muito forte da exploração, principalmente na época das safras. Com relação à exploração sexual, tanto de crianças e adolescentes quanto de pessoas adultas, nós vimos o modus operandi mudando nos últimos anos. A gente vê, por exemplo, que antigamente tinha muita exploração nas rodovias e em pontos visíveis. E hoje, até como eu expliquei, com o uso das redes sociais, esse aliciamento ele é feito de uma forma mais velada, o que dificulta a atuação das autoridades públicas. E também nós fizemos um destaque para as vulnerabilidades do imigrante que está aqui no Brasil numa situação de vulnerabilidade por não falar o idioma, por estar longe de sua rede de proteção social, sua família, seus amigos, também se torna mais suscetível a esse tipo de exploração. Então, em linhas gerais, são esses 3 alertas que a gente faz à sociedade e às autoridades públicas para que a gente... Graziela Rocha, muito obrigada pela sua participação, pelas suas reflexões, por compartilhar conosco aqui um pouquinho do trabalho de vocês, viu? Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço. A luta contra o tráfico de pessoas é uma luta de todos. Muito Com certeza. Obrigada. E mais uma vez, Disque 100, Disque 180, denuncie. Obrigada, Graziela. Tchau, tchau. Denunciar. Tchau. E você vai ver a seguir na reportagem especial desta semana sobre os 130 anos do STF na era da República, as iniciativas que ampliaram a transparência da justiça brasileira, como a inauguração da Rádio Justiça. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos. Pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade. O Tribunal Superior Eleitoral rebateu uma série de fake news contra as urnas eletrônicas que foram divulgadas nas redes sociais. Ao todo, foram rebatidas 18 afirmações feitas sem provas. As respostas do TSE foram postadas no Twitter e depois compiladas em links divulgados pela Secretaria de Comunicação do Tribunal. A Corte Eleitoral desmentiu vídeos e boatos que questionam a urna eletrônica. Um dos pontos rebatidos foi sobre uma planilha usada para dizer que o candidato Aécio Neves, do PSDB, venceu as eleições contra Dilma Rousseff, do PT, em 2014, e que, na apuração, os 2 candidatos apareceram intercalados na liderança por mais de 200 minutos. Na resposta, o TSE afirmou que o documento oficial mostra a apuração minuto a minuto e que houve uma única mudança na colocação entre os candidatos.
Em outro link, o TSE também rebateu vídeos que afirmam que, em 2018, alguns eleitores não conseguiram votar para presidente. Segundo o tribunal, fica claro que os eleitores tentam votar em um candidato ao cargo de presidente quando a tela da urna pede a votação para o cargo de governador. Dessa forma, a urna alertou que o voto seria nulo. O Tribunal Superior Eleitoral mantém um serviço constante para tirar dúvidas e desmentir fake news. Esse serviço pode ser acessado na página do TSE ou nas principais redes sociais. E hoje é dia de reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República. Você vai ver agora iniciativas que ampliaram ainda mais a transparência da justiça brasileira. A inauguração da Rádio Justiça é uma delas. E com o desenvolvimento da tecnologia, o Supremo também entrou nas redes sociais. Foi a primeira Corte Suprema do mundo a ter um canal oficial no YouTube. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça está no ar há mais de 17 anos, levando aos 4 cantos do país informações sobre o Poder Judiciário. Além dos jornais, a rádio também tem programas sobre educação, cultura, cidadania e prestação de serviço. Os estúdios estão localizados no edifício sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Olá, muito boa tarde. Eu sou Sérgio Duarte e está começando agora o Jornal da Justiça, segunda edição. Eu sigo com você até a 1, trazendo as principais notícias das últimas horas do Poder Judiciário brasileiro. Um dos responsáveis por colocar a rádio no ar em maio de 2004 foi o jornalista e hoje apresentador do programa Justiça na Tarde, Walter Lima. As pessoas antigamente elas tinham medo quando o assunto era justiça, quando o assunto era polícia. As pessoas tinham realmente muito medo. Então, com a chegada da Rádio Justiça e também da TV Justiça, essa desmistificação ela foi por terra. Ou seja, então hoje as pessoas sabem qual é o verdadeiro papel da justiça, de que forma a justiça trabalha. A criação da rádio foi mais uma iniciativa para dar transparência às decisões do Poder Judiciário e, assim, aproximar o cidadão. A Rádio Justiça, ela tem um alcance maior no sentido de que ela acaba por permitir que as informações relacionadas ao Supremo e ao próprio sistema de justiça alcance os públicos mais distantes. Das ondas do rádio para a internet. No ano em que completa 130 anos, o Supremo Tribunal Federal está praticamente em todas as redes sociais, levando informação para a sociedade. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e agora até no TikTok. A rede social ela está presente, é uma ferramenta super importante, né, já há alguns anos para todas as empresas e também para as instituições públicas. Então a gente tem visto cada vez mais os tribunais, não só o STF, né, mas todo mundo se engajando nisso. E a resposta do público é muito bacana. É uma forma da gente estreitar esse laço, da gente passar a nossa mensagem de uma forma menos burocrática, de uma forma mais fluida e que a pessoa consiga ter alguma conexão com aquele conteúdo que a gente transmite. E conteúdo para as redes sociais é o que não falta. O STF foi a primeira Corte Suprema do mundo a ter um canal oficial no YouTube. A conta foi aberta em 2005 e tem quase 400 mil inscritos e mais de 43 milhões de visualizações. Lá, o usuário pode assistir aos vídeos das sessões plenárias, das turmas e eventos. Na plataforma também são transmitidos em tempo real os julgamentos colegiados e audiências públicas. Já o Twitter, com 2 milhões de seguidores, existe desde 2009. No ano passado, foram criadas as contas no Facebook, que hoje tem 10 mil seguidores, e no Instagram, com mais de 93 mil seguidores. E agora, em julho, chegou o TikTok. É através das redes sociais que, nesse momento
desafiador da história da humanidade que a Corte se posiciona. Então, as redes sociais, sim, acredito, elas fazem parte do cotidiano da Corte e no período da pandemia elas foram potencializadas para o bem, porque elas tornaram a comunicação mais eficiente, alcançando de forma específica os estratos sociais e os mais diversos públicos. Mais do que ferramentas de interação, as redes sociais são também um espaço a mais para a prestação de contas das atividades do Judiciário. O magistrado, ele é um prestador de serviço público e sua legitimidade frente à sociedade se perfaz no momento em que ele aproxima o judiciário do jurisdicionado por meio de atos que enalteçam o bem comum e que reflitam uma efetiva transformação social, fortalecendo assim a confiança do cidadão. Se uma notícia que foi divulgada nas redes sociais, ela é verdadeira ou ela é falsa, é um trabalho de responsabilidade da Corte. Quando a Corte ela se pronuncia se uma determinada notícia relacionada à Suprema Corte, ela tem veracidade ou não tem, também é uma forma de compromisso com a sociedade, uma forma de responsabilidade. Presta-se contas neste caso. Acesse as nossas redes sociais, se você não conhece, é só procurar a gente lá no Twitter, no Instagram, no nosso site, no YouTube, TV Justiça, Supremo Tribunal Federal, Rádio Justiça, estamos em todas as plataformas, em todas as mídias sociais. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana, a gente se encontra na segunda-feira, tchau, tchau.